dos professores e educadores que o desejem fazer. No âmbito desta formação que fizemos, deixo-vos aqui alguma lista de publicações que foram feitas nesse âmbito para poderem naturalmente perceber melhor como é que funcionou, quais foram os resultados, porque aqui não temos tempo para esmiuçar estes aspectos, mas deixo-vos esta lista. E vamos então passar para o objetivo deste curso, deste MOOC, que está descrito no projeto e que tem a ver com a construção de um protótipo para a formação de formadores em todo o país e que atualmente esta rede de professores contempla mais de 16 mil educadores, mais de 30 mil professores do primeiro ciclo do ensino básico e será, portanto, um curso que está disponível para toda esta rede de docentes e que é, como a própria filosofia do MOOC é patente, a filosofia do MOOC será naturalmente um curso de acesso aberto. Os princípios em que centramos o desenho deste curso têm a ver com um conjunto de aspectos que aqui vos vou indicar, embora de forma muito sucinta. Por um lado, pensamos na aprendizagem centrada nos formandos, isto tem a ver com a preocupação de irmos ao encontro das suas necessidades, enfim, daquilo que já conhecemos também dos formandos e que conseguimos fazer esse levantamento na formação híbrida que decorreu inicialmente. E que vamos conjugando aqui um conjunto de aspectos, de princípios que têm a ver com o desenho de ambientes de formação em educação à distância, não é? Porque é essa, de facto, a nossa especialidade como parceiros deste projeto e vindos da Universidade Aberta. Portanto, além desta aprendizagem centrada nos formandos, um dos princípios que nos preocupou é o princípio da flexibilidade. E o princípio da flexibilidade porque foi um aspecto que se evidenciou na formação híbrida que desenvolvemos no início, em que havia momentos síncronos, em que havia muitas das vezes dificuldade em conseguir que todos estivessem simultaneamente presentes nessa formação síncrona, e há, portanto, uma necessidade de uma formação que seja bastante flexível para atender aos horários e às circunstâncias particulares de cada formando. Um outro aspecto que baseou o design deste MOOC tem a ver com a interação. Apesar de os MOOC tradicionalmente, se é que se pode falar em tradicionalmente, os MOOC é um formato de formação ainda muito recente, mas por norma os MOOC são cursos em que os níveis de interação podem não ser muito elevados, porque não há propriamente uma mediação docente. Nós procuramos no design deste MOOC, embora sem haver essa mediação docente constante, mas tentámos criar um conjunto de situações, de dispositivos e de tarefas que apelassem a essa interação que valorizamos também quando ela é realizada entre pares, porque entendemos que, de facto, a interação é fundamental nestes processos, o apoio, a colaboração entre os envolvidos nesta comunidade, no fim de contas acaba por ser uma comunidade de aprendizagem. Um outro princípio, o princípio da inclusão digital, portanto a ideia de que é possível a todos trabalhar estes aspectos da robótica, da programação e que cada vez mais esta inclusão digital, também a este nível tem que estar presente nas escolas e também nos jardins de infância. E procuramos também ter em atenção a experiência de vida de cada formando, das informações que recolhemos previamente,
ter em conta a autonomia e o respeito pelo ritmo de aprendizagem individual. Vocês vão ver depois que há a possibilidade de avançar mais rápido ou menos rápido, enfim, cada um pode definir este seu ritmo e tem autonomia para isso. E diria que na base de todos estes princípios está uma abordagem conectivista e socioconstrutivista dos ambientes virtuais de aprendizagem e da formação. Portanto, isto muito sinteticamente, os princípios de que partimos para o design deste MOOC, e a seguir a Elizabeth continuará dando-vos conta enfim, das diferentes componentes deste curso. Só uma palavrinha, eu vou ter que sair às 10h30 porque tenho uma viagem para fazer e até às 10h30 eu estarei e, portanto, depois disso, se as questões surgirem depois disso, a Elizabeth poderá naturalmente debater convosco todos os aspectos que se levantem. Passo então a palavra à Elizabeth e muito obrigada. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Pelo que eu observei aqui no chat, acho que melhorou o som, não é isso? Bom, partindo então desses pressupostos e dessa experiência anterior de formação, inspirado, né, em toda essa experiência de formação, dos resultados que a gente recolheu, a gente então partiu para a definição dos objetivos e das competências que a gente iria focar nesse desenho do MOOC, né? O objetivo do MOOC, então, é promover o desenvolvimento de competências essenciais, né, para que esses educadores de infância e professores do primeiro ciclo sejam capazes de integrar estratégias de pensamento computacional, robótica e programação nas suas atividades letivas. Isso a gente discutiu bastante, acho que é importante ressaltar isso, porque tínhamos muitas ideias assim, ambiciosas, e ao mesmo tempo a gente queria que fosse um MOOC acessível, né? Então, ao mesmo tempo, focamos então no promover o desenvolvimento dessas competências essenciais. E quais sejam, então, essas competências, né? As competências-alvo, né, do MOOC são 3, especificamente focadas num processo de fomentar e possibilitar fomentar, né, sensibilizar os educadores e professores para a utilização desse pensamento computacional, da programação e da robótica, ao mesmo tempo que possibilite esses educadores e professores a refletir sobre qual a melhor estratégia de integrar esse conhecimento nas suas atividades letivas, né? Então, mais importante do que aprofundar, dar muitas técnicas e muito aprofundamento teórico, a ideia, então, era focar nessas competências essenciais, né? Ou seja, ao final desse MOOC, pretende-se que os participantes sejam capazes de identificar oportunidades de utilização desse conhecimento, né, de forma integrada nos seus currículos. Também que sejam capazes de realizar atividades educativas efetivamente, ou seja, não é só um curso focado na reflexão teórica, mas a ideia é que eles sejam capazes de propor e realizar atividades efetivamente, e que essa capacidade de integração não seja vista de forma muito pontual no currículo, mas que eles sejam capazes de planear a execução dessas atividades de maneira integrada, com um olhar mais amplo no currículo, né, pensando como posso integrar cada um desses conhecimentos, né, nas minhas atividades educativas ao longo do ano letivo, tá? Então, foram essas as competências que embasaram aí o desenho. E aí, então, tendo como base esses objetivos e essas competências, partimos, então, para definição, efetivamente, do desenho do MOOC.
o MOOC, né, de Pensamento Computacional, Programação e Robótica na Educação, tem em torno de 32 horas, ainda em torno, porque a gente está naquela fase ainda de ajustar algumas atividades, definir algumas atividades que ainda pode ter algum impacto, mas é em torno de 32 horas que a gente estima de dedicação. O desenho, ele foi pensado, então, para ser realizado em 5 semanas, tendo a semana 1 e a semana 5 como semanas, a primeira como ambientação, efetivamente, né, e a última mais para fechamento do trabalho, o núcleo, efetivamente, do desenvolvimento conceitual e das atividades mais específicas, né, temáticas, estão aqui centralizadas, e a maior carga de trabalho entre a semana 2 e a semana 4. Tá? Mantemos uma lógica similar à lógica da formação, em que a gente trabalhou cada uma dessas temáticas em pontos específicos, né, da formação. Importante também dizer que nesse desenho, para rechear nesse desenho, nós nos inspiramos muito no trabalho que foi feito na formação, nas produções que foram feitas, porque ao longo, não só na formação, mas depois da formação, quando se formou os grupos, né, os estudos de caso, o projeto foi muito rico em produção de atividades feitas pelos próprios professores participantes. Então, a ideia é que o MOOC também integre no seu desenho esse rico material que foi produzido, então, pelos professores participantes. Né? Aqui também, muito rapidamente, né, a gente não tem tempo de detalhar muito, mas a ideia, então, aqui é mostrar rapidamente o que está ali contemplando cada semana. O objetivo dessa primeira semana é mesmo de ambientação, né, como o próprio nome diz, né, para mostrar a estrutura do curso, né, como é que ele funciona nessa plataforma, porque quando um dos resultados que nós tivemos na pesquisa que a gente fez após a formação era, assim, o que mapeou a nossa realidade naquele momento era que mais de 50% dos professores participantes não tinham nenhuma experiência com educação à distância. Óbvio que nós vivemos aí, de 2 anos para cá, uma mudança brusca na realidade, né, em que agora a gente certamente, compulsoriamente, acho que 100% já vivenciou de algum modo alguma experiência à distância, né? De formação, enfim, de ter que ministrar suas aulas à distância. Então, acho que esse cenário mudou, mas ainda assim é importante, entendemos que é importante esse momento de ambientação no curso, né, de entender as ferramentas que vão ser mobilizadas ao longo das semanas. Também é um momento de nivelar expectativas, né, a gente prevê ali um questionário autodiagnóstico, um momento também de integração, né, de apresentação pessoal, mesmo, como diz a professora Lúcia, sendo um percurso bastante flexível e autônomo, a gente, ao longo de todo o módulo, criou espaços e estratégias de fomentando ali a integração e a interação entre eles. Nesse momento também, a gente introduz uma atividade que a gente chamou de Meu Portfólio, e é uma atividade que acompanha, que costura todos os módulos. É uma atividade focada no final. O objetivo é que se construa, que o participante saia com um produto, né, um produto dele, esse portfólio reúne tudo que ele foi fazendo ao longo da formação, né, do MOOC, e, ao mesmo tempo, é um instrumento que serve de autorreflexão, uma autorregulação da sua própria aprendizagem, na medida em que ele vai registrando e vendo aquilo que deu certo, aquilo que ele poderia ter feito melhor, enfim. É essa ideia dessa atividade.
No módulo 2, né, efetivamente entramos aí nas especificidades, né, no pensamento computacional, também destinado à apresentação conceptual, e a discussão de estratégias pedagógicas para utilizar esse pensamento computacional no contexto de sala de aula, né? E aí, buscando sempre a diferenciação entre com ou sem tecnologia e ajudando a pensar estratégias nesses dois formatos. Basicamente, nesse módulo, as atividades estão focadas em quizzes, testes, né, e outras estratégias que a gente vai utilizando para que eles possam realizar as atividades durante o curso, né? Mais uma vez, eles têm um momento ali de atualização do portfólio, né? E também, como vocês vão observar, há um fórum específico, temático, caso eles queiram discutir, falar das suas experiências. Apesar de não termos uma moderação ativa, a ideia é usarmos estratégias de fazê-los interagir, a solicitar questões ou relatos de experiência que possam gerar alguma interação entre os participantes. O módulo 3, que é a programação, esse módulo especificamente, ele tem uma particularidade, porque também discutimos isso internamente, a programação é um mundo, né, assim, se a gente focasse só nas necessidades de educadores ou de professores, quer dizer, a gente teria aí dois itinerários na formação possíveis, né? E foi essa decisão, assim, todo o conteúdo, né, e todas as atividades vão estar disponíveis para todos. Mas, em termos de percurso, a ideia é que possamos dar a possibilidade dos educadores seguirem um itinerário focado, por exemplo, focar mais atenção nas atividades do Scratch Júnior. Né? Então, tem uma série de atividades focadas para essa linguagem de programação e que entendemos que é mais aderente aos educadores e um outro itinerário mais focado nos professores do primeiro ciclo, que está mais focado no Scratch. Mas esses percursos não são excludentes, né? Na verdade, eles permitem que todos tenham acesso a tudo. No entanto, nós não queríamos acrescentar mais uma semana a esse itinerário, sabendo que é uma carga de trabalho grande, obrigatória, mas que, então, a gente abriu essa possibilidade de ter caminhos separados, né? Então, o educador que quiser só trabalhar as atividades nesse momento, obrigatoriamente, porque tem lá as atividades que ele precisa cumprir para ter um percentual de participação no curso, enfim, é essa a ideia. O módulo 4, que é o Robótica Educativa, também foi um módulo em que a gente diferencia um pouco da formação, porque na formação, por ter um formato híbrido, né, ter lá os momentos presenciais, onde os professores tinham um conjunto de robôs em que todas as atividades eram focadas nesses robôs especificamente. No caso Elizabeth, do MOOC, desculpa só interromper-te um bocadinho. Só para te pedir que mais 5 minutos pode ser? É suficiente? É perfeito. Okay. Obrigada. Não vou interromper, desculpa. Não, tudo bem. É que eu também vou empolgando, vou detalhando, né? Mas, ok, 5 minutos. Bom, resumidamente, no MOOC, a questão da robótica é trabalhada de uma maneira mais transversal, mais flexível, de modo em que todos os participantes, tendo qualquer modelo de robô, ou até não tendo um robô fisicamente, possa experimentar atividades de robótica, entendendo a lógica. Tá? Por fim, o módulo de conclusão, como eu disse, é mais um momento de fechamento do módulo, de reflexão final, de fechamento daquele portfólio, em que é um momento de avaliação, avaliar os próprios trabalhos e dos colegas, que é o que eu falo agora na sequência um pouquinho do processo avaliativo, rapidamente. Então,
Só também a título de informação, a plataforma em que o curso vai ser ofertado é a Now, né? Imagino que a maioria, se não todos, conheçam, né? Mas se alguém não conhece, é uma plataforma portuguesa, né? De ensino e formação online para grandes audiências e, enfim, e onde, então, vai se hospedar essa formação. Para a gente terminar, então, só falar rapidamente sobre o processo avaliativo, em que trabalhamos aqui com a autoavaliação, e a autoavaliação é feita através da construção do e-portfólio, como eu disse, num processo de autorreflexão e registro do processo, e também através dos inventários de autodiagnóstico e uma autoavaliação final, né, um inventário. A avaliação entre pares também é uma estratégia que a gente entende que é muito importante e que a apreciação nesse momento final, a ideia é que cada estudante disponibilize o seu portfólio, né, e que os pares possam avaliar. Tá? E para isso a gente está definindo uma rubrica, né, com alguns critérios em que eles vão, então, avaliar o trabalho dos colegas. Também fazemos uso da avaliação automatizada, com os quizzes e testes, né, sempre com feedbacks instantâneos. O progresso pode ser acompanhado em tempo real e a emissão do certificado possível a partir de 60% do progresso atingido, né? Contemplando, tendo algumas atividades que a gente entende que são obrigatórias, né? Que seria o portfólio, a autoavaliação e a avaliação entre pares para que se possa emitir o certificado. Aqui também essa tela é só mesmo para quem não conhece a plataforma Now, é possível, o participante pode ir acompanhando o seu progresso, né? Percentual de atendimento de cada uma das atividades, e em atingindo aquele percentual mínimo estabelecido, ele pode emitir, ele mesmo ali imprime o certificado na plataforma, né? Bom, acho que eu cumpri. Acho que me sobrou até 2 minutos, mas... Eu confesso que não estava a contar. Não estava a contar Não, mas interromper-te. eu fui... Estava a contar a deixar-te acabar o raciocínio, confiando na tua gestão. Muito obrigada. Eu acho que ficamos, eu pelo menos fiquei ansiosa para ver isto a rolar, não é? Eu agora, não sei se já passamos essa informação. Sim, a Maribel disse que o professor José Luís Ramos não pôde estar presente, mas gravou um vídeo onde, para expor os resultados da atividade que foi conduzida e coordenada por Évora, nomeadamente o questionário de avaliação das necessidades de formação, e eu vou tentar transmitir esse vídeo. Vamos lá ver se isto vai correr bem. Só um bocadinho. Meu nome é José Luís Ramos, sou professor de formação, robótica, pensamento computacional, educação pré-escolar, intermediário e ensino básico, estudo e análise de necessidades de formação de professores em Portugal. Este projeto de investigação é apoiado pela FCT e é coordenado pela Universidade de Minho
a quem, aliás, aproveito para cumprimentar a equipa organizadora da conferência, o professor António José Osório, a professora Maribel Pinto, o professor Luís Valente, toda a equipa. Cumprimento também os meus colegas do projeto, a professora Luciana Berta, e os restantes colegas envolvidos no projeto KPML. Cumprimento também, evidentemente, a minha própria equipa, o professor Luís Padeiro e Ricardo Monginho, que coordenaram este trabalho. O objetivo do estudo era, no essencial, recolher informação que pudesse ajudar a compreender de forma mais aprofundada aquilo que são os conhecimentos e as necessidades formativas dos professores e educadores, num domínio específico da introdução à programação para crianças e à robótica na educação pré-escolar e ensino em Portugal. Esse era o objetivo principal. O desenho da investigação, que já estava um pouco predeterminado no próprio projeto, implicava um design de investigação de natureza quantitativa, com recurso ao inquérito por questionário. Naturalmente que uma das primeiras tarefas foi justamente o desenho e a construção do inquérito por questionário, com as suas diferentes fases de concepção e de avaliação e implementação. Destaco a criação da estrutura do próprio questionário, os estudos de validade e fiabilidade para assegurar a qualidade dos resultados obtidos, nomeadamente o recurso a painel de juízes e o estudo piloto para os estudos de validade e os cálculos estatísticos do Alpha Kalmbach, que, aliás, do bastante interessante, assegurando, portanto, a fiabilidade dos itens que constam, que fazem parte do próprio questionário. Finalmente, a componente de administração do inquérito foi através do Web Survey, que está instalado no servidor da Universidade. Esse trabalho de campo decorreu entre maio e junho de 2020, justamente professores do primeiro ciclo e de relativamente à população abrangida pelo estudo, eu gostava de dar algumas notas. A primeira é a heterogeneidade desta população. É preciso não esquecer que ela envolve dois níveis de escolaridade, os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, num total de 3.614 agrupamentos de escolas existentes no país à data do inquérito, naturalmente. Isto corresponde, no essencial, a 9.107 docentes da educação pré-escolar e 26.725 professores do primeiro ciclo, num total de 35.832 docentes nesse ano letivo. A amostra foi realmente um desafio para a equipa de investigação, no sentido em que tomámos uma decisão relativamente ao tipo de amostra que iríamos utilizar. Optámos por uma amostra intencional, isto é, não uma amostra aleatória da população, mas sim uma amostra em que dávamos primazia à seleção dos informantes que melhor conhecimento do contexto profissional pudessem ter. Nesse sentido, convidámos as direções dos agrupamentos a escolher dois professores do agrupamento para responderem ao inquérito que lhes seria enviado através do correio eletrónico. As respostas de dois professores do agrupamento dariam um total de 1.620 respostas expectáveis, uma vez que o número de agrupamentos com escolas de primeiro ciclo era no total de 110. No resultado final, nós obtivemos 553 respostas válidas, o que significa uma taxa de retorno de 36%. No que respeita à análise de dados, nós obtivemos dados de natureza quantitativa, com recurso ao software do DSS, mas também
fizemos, uma vez que os questionários também incluíam respostas abertas, fizemos também a análise de conteúdo de todas as respostas abertas que o questionário contemplava. No que diz respeito à questão da resposta, e só para uma breve ilustração, temos aqui a distribuição dos resultados por direção de serviços regionais, com uma taxa de resposta mais elevada, no caso da direção de serviços do Algarve, depois do Alentejo, depois do Algarve, depois os resultados obtidos, passarei agora a selecionar alguns desses resultados, uma vez que o estudo é algo extenso, demoraria muito a detalhar todos os resultados obtidos, optando nesta conferência por selecionar aqueles que parecem mais relevantes. Naturalmente que o estudo vai ser tornado público, vai ser publicado, e nessa altura todos os colegas terão acesso aos resultados obtidos no âmbito desta investigação. Como referi há pouco, há uma estrutura do próprio questionário e tinha 3 secções. A primeira, o que nos interessava era o conhecimento dos respondentes, e neste caso, para uma amostra de natureza intencional, esse conhecimento é muito importante, para nós sabermos exatamente quais são as características dos respondentes. Portanto, nós atendemos a um conjunto de atributos, como a direção de serviço, a preferência, o género, a idade, o número de anos de serviço, o grupo de recrutamento de preferência, a sua situação profissional, também os níveis de escolaridade onde exercem a sua atividade, uma vez que estamos a falar de 2 ciclos de escolaridade. Para este comentário, eu selecionei o item relacionado com as habilitações literárias, que revelam, de facto, uma elevada qualificação académica e profissional à amostra dos professores respondentes. Na segunda secção, nós tivemos a preocupação de conhecer quais foram as experiências prévias no âmbito da programação e da robótica para crianças, já se vê, quais os conhecimentos dos professores e quais as suas práticas atuais, bem como, um aspecto importante para nós, quais eram os obstáculos à participação. Nós recolhemos informação sobre a experiência e o grau de envolvimento dos professores em programas, em projetos, em ações de formação, a experiência e os conhecimentos em ambientes de programação visual, outros ambientes de programação visual, para além daqueles que são mais comuns, como o Scratch ou o Scratch Junior. Eu peço desculpa por ter interrompido, estou a receber aqui várias mensagens de que a qualidade da transmissão de vídeo aqui pelo Zoom tem sempre destas, costuma dar alguns problemas, mas eu pedi então ao Gonçalo que também tenha a possibilidade de transmitir o vídeo para o fazer, se puder, a ver se daí vem com mais qualidade. Queres que passe um pouco mais atrás, a partir dos resultados? Sim, quando começou a falhar mais. Sim. Vamos ver se consegue melhorar um pouco. Digam-me depois, vão dando feedback, se faz favor. Eu dou. Norte. Os resultados obtidos, passarei agora a selecionar alguns desses resultados, uma vez que o estudo é algo extenso e demoraria muito a detalhar todos os resultados obtidos, optando nesta conferência por selecionar aqueles que me parecem mais relevantes. Naturalmente que o estudo vai ser tornado público, vai ser publicado, e nessa altura todos os colegas terão acesso aos resultados obtidos no âmbito desta investigação. Como referi há pouco, há uma estrutura do próprio questionário e tinha 3 secções. A primeira, o que nos interessava era o conhecimento dos respondentes, e neste caso, para uma amostra de natureza intencional,
Esse conhecimento é muito importante para que nós saibamos exatamente quais são as características dos respondentes e, portanto, nós atendemos a um conjunto de atributos, como a direção de serviço a que pertencem, o género, a idade, o número de anos de serviço, o grupo de recrutamento a que pertencem, a sua situação profissional e também os níveis de escolaridade onde exercem a sua atividade, uma vez que estamos a falar de 2 ciclos de escolaridade. Para este comentário, eu selecionei o item relacionado com as habilitações literárias, que revelam, de facto, uma elevada qualificação académica e profissional da amostra dos professores respondentes. Na segunda secção, nós tivemos a preocupação de conhecer quais foram as experiências prévias no âmbito da programação e da robótica para crianças, já se vê, quais os conhecimentos dos professores e quais as suas práticas atuais, bem como, um aspecto importante para nós, quais eram os obstáculos à participação em ações de formação contínua neste domínio. Da mesma forma como na primeira secção, nós recolhemos informação sobre a experiência e o grau de envolvimento dos professores em programas, em projetos, em ações de formação, a experiência e os conhecimentos em ambientes de programação visual, outros ambientes de programação visual, para além daqueles que são mais comuns, como o Scratch ou o Scratch Junior, e também qual era o conhecimento dos professores relativamente à robótica e a objetos tangíveis programáveis. Nesta secção, nós selecionamos para destaque os obstáculos à participação dos professores em ações de formação e desenvolvimento profissional, revelando, digamos, a investigação que, a falta de oferta formativa adequada às necessidades e aos interesses específicos dos professores neste domínio é, de longe, o resultado mais destacado. Um segundo elemento tem a ver com a falta de tempo que os professores referem nas suas respostas e com uma percentagem ainda bastante elevada. Um pouco mais distante, a formação ser demasiado dispendiosa, ou por ser longe, ou pelo custo de frequência dessa formação. Finalmente, o aspecto mais central da investigação, que era as necessidades de formação. Conhecer quais eram as necessidades de formação. O estudo permitiu identificar as áreas preferenciais que os professores referem relativamente a esta necessidade de formação, nomeadamente a área da robótica educativa é aquela que mais preferências reúne entre os respondentes, computação sem computadores, o que é muito interessante neste contexto, uma vez estamos a falar de níveis de escolaridade um pouco com crianças mais pequenas, e também a construção de robôs programáveis. São estas as áreas que os professores escolheram como aquelas em que gostavam de que houvesse mais oferta formativa. Uma segunda dimensão diz respeito às metodologias de trabalho educativo, isto é, formação relativamente àquilo que são as estratégias e atividades que os professores querem saber mais para poderem depois, no contexto da sua sala, no contexto do seu espaço profissional, poderem trabalhar com as crianças no âmbito da robótica e da programação. A preferência foi claramente para o desenho de cenários educativos, uma forma de planificação mais flexível, mas também para trabalho interdisciplinar e transversal. Em terceiro lugar, os professores assinalaram que gostavam de ter formação no âmbito do trabalho de projeto para ser uma metodologia a considerar neste contexto. Uma outra dimensão diz respeito às modalidades de formação, que os professores consideram mais apropriadas às suas necessidades e interesses. Este é um aspecto muito importante em termos de formatação daquilo que é a oferta formativa e, claramente, os professores preferem formação em formato presencial, quer seja ao nível das oficinas de formação, quer seja ao nível dos cursos de formação em modalidade presencial. Da mesma maneira, e exigindo naturalmente também a presença dos docentes e dos formadores, a modalidade de projeto também foi bastante
indicada por estes professores. Uma outra dimensão diz respeito àquilo que nós consideramos as condições para que os professores, de certa forma, se possam envolver de forma ativa e comprometida em ações de formação contínua neste domínio. O que é que falta para que os professores possam envolver-se nestas ações? Bem, em primeiro lugar, faltam as condições de infraestrutura e equipamentos. É assinalado largamente como a maior percentagem pelos professores. Sem isto, dificilmente, evidentemente, se pode trabalhar robótica ou se pode trabalhar programação. Uma segunda escolha, uma segunda predominância nos resultados diz respeito à articulação dos horários e os tempos de formação. Portanto, isto requer, naturalmente, uma organização da parte dos agrupamentos, da parte das direções, da parte de quem organiza a formação, e naturalmente dos próprios centros de formação, de maneira a que seja possível que esta articulação entre aquilo que é o tempo do trabalho docente, de estar com as crianças, e o tempo da formação possa ser devidamente articulado, em muitos casos, fazendo com que corresponda o tempo do trabalho docente, o tempo da sala de aula, com o tempo de formação, dependendo agora das propostas que as estratégias de formação possam indicar. Finalmente, de novo, a questão dos robôs e das placas eletrónicas, mas também, muito importante, o apoio dos professores de informática do agrupamento. Os professores têm esta expectativa e indicam claramente esta necessidade de haver, da parte dos professores do agrupamento, que estão, naturalmente pertencem ao grupo 550, ao grupo de informática, possam prestar esse apoio pedagógico e técnico aos seus colegas. Como conclusões relativamente ao estudo que foi feito, este estudo permitiu identificar, como já referimos, um corpo docente experiente e de elevada qualificação académica e profissional, permitiu identificar carências e lacunas de formação contínua na área específica da programação e da robótica para estes níveis de escolaridade, permitiu também identificar os principais obstáculos à formação contínua. Nesta parte final também foi possível identificar as necessidades de formação referidas por estes professores, nomeadamente as suas áreas de formação preferenciais, as metodologias pedagógicas, as condições para o envolvimento dos professores e as modalidades de formação presencial. Finalmente, e como síntese desta investigação, e a partir dos dados recolhidos, nós desenhamos um referencial que pode ajudar a sintetizar, a compreender e funcionar como uma base de discussão para a tomada de decisões neste domínio. O aspecto central que o estudo mostra é necessário melhorar a qualidade e a quantidade da oferta formativa. Ela é claramente insuficiente para aquilo que são as necessidades dos professores. Para além dessa melhoria e desse esforço, é preciso também enriquecer os contextos e os cenários de formação. Vimos vários exemplos de respostas de professores que identificavam falhas e lacunas, nomeadamente ao nível das tecnologias e dos recursos e equipamentos disponíveis. É necessário também envolver, desenhar e planear ações de formação dos professores com a sua participação. Este é um elemento que nós consideramos e valorizamos bastante e que ainda havemos de retomar na parte final desta comunicação. Finalmente, organizar e implementar. Isto é, há necessidade aqui também de um trabalho que possa, de certa forma, melhorar a organização da oferta e a sua implementação, de maneira a que as pessoas possam ter essas oportunidades e que essas oportunidades de formação se possam refletir em termos de qualidade do seu trabalho na sala de aula. Esse é o aspecto, obviamente, central. Finalmente, um quarto elemento tem a ver com a avaliação e a investigação. Programas e iniciativas neste domínio devem ser, evidentemente, avaliados e investigados no sentido de produzir informação que possa melhorar edições e iniciativas que se possam vir a suceder. Deixo finalmente para discussão um tópico que tem a ver justamente com a questão da participação dos professores
naquilo que são as iniciativas de formação e desenvolvimento profissional que são dirigidas. Eu faço aqui uma referência a um dos autores e que, no essencial, remete para a escassez de eficácia e a insuficiência das ofertas de formação de professores mais tradicionais, no sentido em que estas ofertas são muito generalistas, são standard, não envolvem os professores na sua análise de necessidades e acabam por depois ser pouco eficazes, como este autor faz questão de referir. Fazer formação de professores de uma maneira muito geral em packages, em pacotes, é uma solução, mas, a meu ver, e deixo esse tópico para discussão durante a conferência, ele não é inevitável. É possível fazer diferente, é possível fazer melhor. Muito obrigado. Obrigada a nós. Eu se não estou em erro, pelo menos o professor, não sei se ele pode falar, mas acho que o professor José Luís acompanhou aqui um bocadinho da sessão. Mas não, se calhar já sei. Eu creio que ele acompanhou um pouco, mas teve que retomar a aula e não sei se poderá acompanhar agora a parte da discussão. Ora bem, antes de passarmos à discussão, e eu peço desculpa por apresentar isto desta forma, mas ainda não tínhamos, não me foi possível dar a certeza de que estaria aqui hoje, felizmente consegui cá estar, e vou aproveitar, vou tentar num bocadinho ainda mais pequenino do que os colegas anteriores que apresentaram, mostrar um bocadinho, levantar um bocadinho do véu sobre os estudos de caso que realizamos, mas que, como eu julgo que vou conseguir mostrar, foi desafiante conduzi-los e também está a ser um desafio também analisar a quantidade de dados e a riqueza, sobretudo pela riqueza, não necessariamente só pela... Então, peço já desculpa aos colegas, só vou usar, como nós temos imensos dados e era impossível estar aqui e não temos ainda uma visão global, não é? Porque a análise ainda está a ser terminada. Vou já pedir desculpa aos colegas sobre quem não vou apresentar dados, que eu vou usar como exemplo apenas o primeiro ano, mas mais para a frente vamos divulgar, obviamente, os resultados em todos os casos. Então, já estão a ver? Estão a ver, certo? Sim. Espera aí. Agora melhor, certo? Sim. Então, o guião é o tradicional, uma apresentação científica quase por aí dura. Só um bocadinho. Então, qual foi a pergunta de partida com que nós consideramos que abarcava a complexidade daquilo que nós queríamos abordar? Eu vou pôr aqui um cronómetro para não me perder no tempo. E acho que só olhando para o esquema já se percebe que mesmo a nível teórico há aqui uma complexidade não só de termos, mas de abordagens, de conceitos. Bem, nós estabelecemos nesta base que não necessariamente consensual, mas que nos pareceu uma boa abordagem de trabalho. Então, pretendemos perceber como é que os docentes integram a iniciação à computação, e aqui preferimos usar computação por ser
um conceito mais abrangente, já que as aprendizagens ou as abordagens neste domínio vêm dessa área e não se limitam às atividades sem tecnologia, programação e robótica, não é? É um campo muito vasto, em contexto pré-escolar e no primeiro ciclo, focando em particular em abordagens integradoras das aprendizagens e com o objetivo de promover, óbvio, os literacias computacionais. Aqui também foi uma questão bastante discutida, porque literacias, mas realmente há muitos domínios que estão aqui em causa, não só a questão cognitiva, mais focada no pensamento computacional, mas competências mais relacionadas com a utilização em contexto e com a utilização crítica. Depois, se alguém tiver curiosidade, nós damos, obviamente, as referências que fomos abordando, que fomos analisando para desenhar este esquema. Então, o objetivo é caracterizar essas práticas, identificando-as, diferenciando os objetivos de aprendizagem pretendidos, metodologias e estratégias, e nomeadamente com foco específico nas estratégias de integração de saberes. Também temos como objetivo, e se calhar talvez do mais interessante, mas peço desculpa, vai ficar fora desta apresentação porque ainda não nos foi possível focar nesta questão das competências trabalhadas com as crianças e das competências docentes necessárias para a integração destas abordagens. Hoje o exemplo que vou apresentar diz respeito a estes primeiros 4 objetivos específicos. Muito rapidamente optamos ou fez sentido adotar um desenho de estudos de caso múltiplos incorporados, que eu mais à frente já vou explicar um bocadinho em que consiste, muito brevemente. A amostra foi por conveniência, uma vez que foram docentes, educadoras e professores que participaram na formação oferecida pelo projeto, e o critério seria que fossem titulares de forma a poderem desenvolver um trabalho curricular e não integrar estas abordagens em contextos extracurricular. Então, temos 5 casos, um caso para o pré-escolar e, no caso do primeiro ciclo, diferenciamos primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Inicialmente, tínhamos um desenho baseado nos contextos, nas regiões, nas escolas, nos agrupamentos, mas entretanto, com todos os desafios que foram surgindo, porque este projeto já era um desafio sem a pandemia, com a pandemia os desafios, pronto, já sabemos. Aproximadamente participaram 250 crianças do pré-escolar. Eu digo aproximadamente porque aqui estão consideradas turmas completas, mas nem sempre todas as crianças participaram em todas as atividades. 370 do primeiro ciclo. Depois ainda complica porque, como tivemos que passar inicialmente a recolha de dados estava prevista para um ano letivo, mas por causa da pandemia alargámos para um segundo ano letivo e então entraram algumas turmas novas, e este total também já engloba essas turmas novas. Aqui sim, 11 educadoras, só educadoras, não temos educadores, e 18 docentes que incluem 4 de auxílio ao docente titular em coadjuvação na educação especial. No terreno, depois da formação, a intervenção educativa seguiu este ciclo de planificação, implementação e recolha de dados, ciclo que não é sequencial, não é? Isto uma fase vai alimentando a outra e focando nestas 3 abordagens que foram as que efetivamente foram trabalhadas na formação e posteriormente implementadas. Aqui vou passar, aqui a principal nota é a tal necessidade que tivemos de realizar uma segunda fase. Neste esquema, este esquema tenta explicar todas as adaptações que tivemos que fazer precisamente para nos adaptarmos não só à impossibilidade, não só a termos que realizar um segundo ano, mas à impossibilidade de visitar os contextos, que era o que estava inicialmente previsto, e seria uma das partes mais ricas
do trabalho, não é? Aqui, em relação ao pré-escolar, uma síntese dos dados que temos, não são poucos, e aqui também aproveito para muito brevemente explicar os principais instrumentos de recolha de dados, que foram o registro das atividades através de um formulário disponibilizado online, com questões abertas, com algumas questões descritivas das práticas, destinadas a ajudar-nos a identificar as práticas realizadas, mas também questões abertas destinadas a recolher informação sobre as metodologias, os objetivos, aspectos positivos, aspectos negativos. Aqui o que está amarelo é os dados os dados que são apresentados nesta análise, neste exemplo do primeiro ciclo, neste caso do primeiro ciclo, estes resultados são só referentes à análise dos registros de atividade, breve análise dos vídeos e das fotos. Por isso é que está aqui a amarelo. As grelhas de observação e os grupos de foco realizados com professores foi onde abordámos mais diretamente a questão das competências das crianças e das competências docentes, mas esses dados ainda não estão analisados, ainda não estão sistematizados, não é possível estar a avançar resultados objetivos. Aqui são um vislumbre dos instrumentos de recolha de dados, o formulário. Tivemos também partilha através da comunidade Moodle, se bem que acabou por ser bastante substituída pelos grupos no WhatsApp, que pela rapidez e por estarem em acesso imediato acabaram por se sobrepor. O formulário o registro de atividades e a grelha de observação. Aqui um exemplo concreto de cada um daqueles espaços. E isto seria o que nós faríamos, esta observação era o que estava planeado fazer no terreno, com a visita dos investigadores às salas e a observação das atividades. Foi adaptada esta recolha de dados de uma forma indireta, ou seja, falamos através... a análise das imagens e dos vídeos ainda não está realizada, mas foi diretamente com os professores, fomos refletindo sobre estes vários itens que a grelha de observação pretende aferir, pretende observar. Aqui volto um bocadinho atrás, só para referir que esta grelha é baseada em 6 comportamentos considerados de acordo com este modelo teórico da professora Marina Berce, que muito inspirou este trabalho, como julgo que todos sabemos, e estas grelhas focam em indicadores, pretendem observar indicadores destes comportamentos, considerados, de acordo com este modelo, promotores de um desenvolvimento positivo com o uso das tecnologias. Estes comportamentos são a comunicação, colaboração, criação de comunidade, que seria a extensão destas atividades. À direita vê-se alguns exemplos, não é? Alargamento à família, alargamento à comunidade, a criação de conteúdo que em português percebe-se melhor se for traduzido não à letra, mas como a criação de um produto. A criatividade, ou seja, processos que nascem das ideias das próprias crianças, e a questão da conduta, da colaboração, do trabalho em grupo, do respeito pelos colegas. Aqui só um vislumbre da análise de dados, foram importados para o software de análise, que foi o NVivo. Foram classificados e descritos através de atributos, tais como número de crianças na turma,
disciplinas trabalhadas nas diferentes atividades. Os dados foram codificados e categorizados e aqui já apresento um pequeno exemplo da análise do primeiro ano. A análise de dados focou então nestas cinco dimensões: as aprendizagens pretendidas, as metodologias utilizadas, as estratégias implementadas, nomeadamente sequências de aprendizagem, e as competências desenvolvidas ou promovidas para as crianças. Oi, agora isto está-me a ficar sem bateria. E as competências necessárias por parte dos docentes para integrar estas abordagens. Aqui, como veem mais uma vez, o número de atividades que nos foram reportadas é bastante significativo. Então, os exemplos do primeiro ano. Aqui estamos a falar de 7 atividades que em média envolveram 22 crianças, se bem que há aqui uma turma mista em que a atividade envolveu só a parte da turma do primeiro ano, aqui orientadas sempre pelo professor titular e com uma duração média de 90 minutos, sendo que a mais curta teve 60 e a mais longa 120. Aqui um esquema dos conteúdos abordados, ou dos conteúdos, dos conteúdos trabalhados com as abordagens que foram utilizadas no primeiro ano. Um exemplo, a robótica, que prevalece, muito dedicada à área da matemática, mas não exclusivamente, e integrada com outras áreas curriculares, se bem que estes resultados têm um alcance limitado, porque na verdade através dos registros torna-se mais difícil perceber a forma como os diferentes saberes se integram e a partir das fotos e dos vídeos vemos que as atividades efetivamente realizadas tiveram um alcance maior do que aquilo que muitas vezes nos surgiu escrito nos registros das atividades. Mais uma vez, aqui nós os objetivos de aprendizagem que nos foram descritos, agrupamos, tendo em conta as categorias, eu peço desculpa de não estarem aqui em ordem, mas já aparecem em ordem, tendo em conta as categorias, tendo em conta a taxonomia de Bloom, e aqui mais uma vez a robótica utilizada para níveis mais e para competências, para objetivos mais complexos. Aqui, pelas cores, se vê a diversidade de áreas que foram de áreas curriculares que foram trabalhadas, em que estes objetivos diziam respeito. Aqui já com um esquema a espelhar a complexidade, a ordem de complexidade dos objetivos e com alguns exemplos dos conteúdos específicos, dos temas específicos trabalhados com estes objetivos, e que realmente vemos que aplicar e refletir sobre aquilo que se está a fazer é uma dimensão que sobressai destas atividades, ou seja, realizar as tarefas, aplicar as competências já desenvolvidas e resolver muitas vezes os desafios, refletindo sobre o que se está a fazer. Aqui alguns exemplos das estratégias utilizadas no primeiro ano, nomeadamente exploração de histórias, construção e exploração de tapetes pedagógicos, planeamento e registro escrito de itinerários, percursos no chão em que a criança assume o papel do robô, a programação dos próprios robôs, houve uma atividade experimental relacionada com experiências com cores, muitos desafios e muitos momentos de tentativa e erro, nomeadamente com os robôs, que como o professor José Luís Ramos também nos mostrou, recolhem a preferência tanto dos docentes como das crianças, e algumas propostas das atividades que já vinham incorporadas nos kits de robótica utilizados. Aqui só algumas imagens
destas estratégias e destas atividades, com e sem recurso a recursos digitais ou a recursos computacionais, porque mais do que digitais, aqui pretende-se que aqui há um aspecto muito diferenciador das atividades, que é utilizar a computação, obviamente adaptada ao nível de desenvolvimento das crianças, de uma forma produtiva e não apenas a utilização dos recursos, mas sim até a própria criação de recursos. Pretendemos analisar as relações entre estes atores, agentes nas atividades, crianças, o papel das crianças, o papel dos docentes, como se relacionam e interagem com os conteúdos e com as abordagens à computação, mas infelizmente hoje também não posso, nem é possível, nem há tempo para mostrar. Para finalizar, muito perto de finalizar, temos muitos exemplos destas atividades e muita informação sobre estas atividades no nosso Facebook e no nosso site, estas e outras atividades do projeto, e finalizo com algumas considerações finais. Ana, já temos pessoas do outro painel para entrar, por isso temos que acelerar, mesmo para o intervalo. Temos que ir depois, está bem? E ainda havia o debate, não é? Era só mesmo por isso, desculpa lá. Estavam a ligar da mesa da outra mesa. Então, as oportunidades aqui são a oportunidade que sobressai é a de a criança expor o seu pensamento, o seu raciocínio, o seu pensamento ao docente e a si mesma, permitindo também ao docente um acompanhamento mais próximo desse raciocínio. O envolvimento e a motivação das crianças, se bem que neste caso ainda houve bastante o fator novidade e muita experimentação e se calhar talvez nas crianças mais velhas alguma intencionalidade, mas ainda muita exploração. E muitos desafios entre o desafio e a criatividade, ou seja, atividades desenhadas pelas próprias crianças. E eu vou simplificar, vou resumir dizendo que há muitas oportunidades por explorar ao nível do uso da tecnologia, destas tecnologias, destas abordagens, orientados pelas próprias crianças, ou seja, para a realização dos seus próprios projetos, para a concretização das suas próprias ideias. Deixo as publicações. Obrigada, muito obrigada às nossas educadoras e aos nossos professores, que foram incansáveis. Muito obrigada. E assim termino. Agora já me estava a esquecer que sou eu a moderadora. E passo a palavra à Maribel, ou então vamos, não sei se ainda temos tempo para o intervalo. Ana, não, acho que devia ser algumas perguntas, se houver algumas perguntas, acho que era importante dar 5 minutos pelo menos, porque o professor António Quintas é que temos as pessoas internacionais à espera, mas queríamos dar-vos pelo menos 5, 10 minutos, não é, de intervalo também, mas pelo menos 5 minutos agora para finalizar. E já a outra sala já estão com as outras pessoas também, por isso é que eu estou um bocado mais preocupada. Eu peço desculpa, mas realmente era uma oportunidade imperdível para mostrar este gigantesco trabalho e imensamente rico trabalho que temos vindo a realizar. Eu, se não se importassem, ia sugerir que enviassem as vossas questões por e-mail ou colocassem no bate-papo na próxima sessão. E eu farei chegar a quem elas se dirigirem. Uma pergunta do Ricardo. Está aqui uma pessoa com a mão levantada. Que é... Sim, mas eu posso enviar por mail, só queria saber se há uma forma de recebermos uma notificação quando estes resultados saírem, porque estou mesmo muito curioso. Ok, mande-nos o seu e-mail e eu encarrego-me pessoalmente de lhe enviar os resultados. Obrigado. Obrigada pelo interesse. Mas penso que assim, nós temos sempre publicado nas nossas páginas o projeto, por isso os links, se vocês quiserem acompanhar as páginas, tem lá sempre todas as publicações. Acho que estarão lá todas também disponíveis. Acho que sim. Ok, está no site então. Obrigado, vou consultar. Também.
Se concordarem, então, paramos um bocadinho e eu vou deixar aqui... Não sei se há perguntas para os outros colegas da Universidade Aberta ou da Universidade de Évora, e por isso é que se calhar também era importante dar esse tempo. Sim, eu não estava... Perguntas para todos os oradores, obviamente. Bem, eu acho que não me está a falhar nada, não estou a ver ninguém com a mão levantada, portanto vou presumir que toda a gente concorda com a minha proposta. Eu deixei o e-mail, mas não, por acaso o e-mail está mal. Mas de qualquer maneira podem colocar as questões no bate-papo, que eu estarei presente e estarei a acompanhar. Muito obrigada e peço desculpa por vos ter roubado parte do intervalo, ou se não o intervalo todo. Muito obrigada. Maribel, queres assumir os comandos? Só, Ana, desculpa, estava aqui só Não sei a se finalizar. É assim, bem, eu recebi algumas mensagens em particular, não é, sobre estes resultados, quer do MOOC, quer também do referencial. Sei que há pessoas interessadas em conhecer estes resultados, e não é só o nosso resultado do projeto, como de estudos de caso. Todos eles, nós acho que vamos ter que divulgar com todas as pessoas que depois também fizeram parte da conferência. Acho que também isso era importante. Eu fui recebendo e tentando responder algumas em privado, mas são muitas, algumas não consigo responder, se calhar ficaram por responder. Mas se houver necessidade de alguma coisa mais específica, nós respondemos por e-mail. Entretanto, tudo que o projeto produzir, quer seja o MOOC, que vai estar também disponível posteriormente, quer seja o referencial também publicado, quer nas nossas também 2 revistas estamos a coordenar e esperamos ter lá alguns destes artigos publicados, são números que nós estamos a coordenar e que já tínhamos convidado também autores a publicarem lá. Se calhar é interessante vocês depois focarem-se um bocadinho nessas publicações, porque provavelmente estarão lá muito daquilo que nós temos aqui hoje como resultados do projeto. Até agosto o projeto existe, quer dizer, a conferência é agora, mas o projeto ainda vai até agosto, o que quer dizer que ainda temos algum tempo para ir publicando e ir deixando evidências deste trabalho que foi realizado. E eu já disse ao professor António Quintas para as outras pessoas esperarem 10 minutos até às 10h10 e retomámos às 10h10 para a mesa redonda, porque ali